Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é das edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nós estamos estudando aqui, nós estamos na 8ª aula. E sempre lembrando que se você não ouviu as outras aulas, é interessante que você escute desde o começo da primeira aula, para que você se intere de todos os nossos temas, né? Bom, a 8ª aula, ela fala sobre o batismo, o casamento e o divórcio. Então, nós vamos começar com o batismo. Batismo, nome que designa vários ritos de iniciação e purificação em diferentes religiões e crenças, do grego bapto e baptismos, significando ablução, imersão. No cristianismo primitivo, apenas os adultos eram batizados, após longas doutrinações e submissão a provas e penitências. Foi uma das causas da Reforma do século XVI, pois Lutero não achava válido o batismo de crianças sem conhecimento de causa. O ritual do batismo já é encontrado nos antigos mistérios da Grécia, do Egito, dos essênios e etc. O seu sentido profundo ou superficial fica à conta da seriedade consciente de quem o pratica. João Batista, de características essênias, o praticou e batizou o próprio Jesus para que a profecia se concretizasse. Jesus, segundo o Evangelho e a tradição cristã, nunca batizou. Todas as seitas que se formaram sob a inspiração das palavras evangélicas adotaram o batismo. Algumas só permitem que seus adeptos o façam na idade em que possam julgar o ato que praticam. Outras, porém, obrigam seus seguidores a se batizarem ainda na infância, quando lhes é impossível compreender o ato que praticam, sendo feito então inconscientemente. Jesus foi batizado por João Batista, mas, segundo o texto de João Evangelista, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículos 29 a 34, que se transcreve a seguir, juntamente com os versículos 13 a 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, verifica-se que o batista, antes de batizar, objetiva-lhe: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Pode-se depreender daí que o principal objetivo do batista, colocando-se às margens do Jordão, era ver e conhecer aquele sobre quem repousaria o Espírito Santo, sinal que lhe havia sido dado para reconhecer o Filho amado de Deus e anunciá-lo às multidões. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele é o que batiza com o Espírito Santo, e eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus.
João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Porém, João impedia, dizendo: Eu sou o que deve ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondendo, Jesus lhe disse: Deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele então consentiu. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e desceu sobre ele o Espírito de Deus como uma pomba. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, e em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no cenáculo de Jerusalém, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, pela primeira vez se registrou esse grandioso fato da história do cristianismo, em que houve derrame do Espírito na forma de línguas de fogo sobre os apóstolos. Para concluir, pode-se dizer que verdadeiramente o que importa é o batismo de Jesus, isto é, o batismo de fogo e do Espírito Santo, o único que deveria ser buscado incessantemente por todas as criaturas. Esse é o que devemos ministrar aos nossos filhos e entes queridos, na forma de evangelização, à proporção que eles forem atingindo uma idade que lhes permita assimilar os ensinos do Cristo em espírito e verdade. Diz Emmanuel que os espiritistas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas, para quantos a ele se reúnem no Instituto Santificado da Família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa, as quais possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O espiritista deve entender o batismo como o apelo do seu coração ao Pai de Misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a ele confiadas no instituto familiar. Deve compreender, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos no apostolado do trabalho e da dedicação. Então, na verdade, o batismo para o espírita, ele existiu nesse formato que nós vimos, o batismo de Jesus foi um simbolismo para que tivessem a prova de que era ele, o Filho de Deus, aquele que estavam esperando naquele momento. Mas para nós espíritas não existe essa tradição, não existe esse ritual do batismo. Para nós o que existe é fazer com que os nossos filhos, com que as nossas crianças sejam evangelizadas, ou seja, sejam cientes do dever moral e de toda a passagem e dos exemplos que Jesus deixou para nós. Então, para o espiritista, não existe um ritual de batismo, como existe em outras religiões cristãs. Agora, segundo o casamento. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem sejam dados um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa. Criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega
a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual, injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas ainda ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, pelo aspecto da ligação francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Em O Consolador, na pergunta 299, respondendo à questão do procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento sem ferir as convenções sociais, Emmanuel diz que os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espiritista sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Então, sobre o casamento também é um ritual, né? Que também não existe uma forma ritual característica do espiritismo, né? E a gente vê aí algumas outras religiões cristãs que têm rituais no casamento, né? E o que eles colocam aqui é que o importante nessa ligação de duas almas, né, é que exista o respeito, que exista não só o interesse sexual, mas o respeito nas promessas que são feitas um para o outro, né? E que grande parte das vezes nós nos unimos por causa da lei de causa e efeito, né? Por causa de coisas de outras vidas, né? Desses encontros e desencontros que nós temos ao longo das nossas encarnações e que talvez tenhamos que passar um tempo mais próximos dessas pessoas, né? E para isso o casamento. E o que ele coloca aqui bastante é que a gente precisa obedecer, né, às leis do homem,
e as leis de Deus, né? Respeitando, sendo caridoso com a gente, com o próximo. E então nós passamos assim para o próximo tema, que é o divórcio. Diz André Luiz que o divórcio não deve ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda as sugestões animalizantes e, por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias impossibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos a benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, para que, se não agreguem em maior desgoverno e a benefício de si mesmos, a fim de que não regressem à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Ou seja, ele não condena o divórcio em si, mas ele condena a facilidade, a estimulação dos homens em casar por casar e de repente falar, então não deu certo e vamos nos divorciar. Porque o que se entende é que se essas pessoas se uniram, é porque elas têm algumas coisas para acertar aqui nessa encarnação. Claro, se o convívio é insuportável, né? Nós precisamos separar essas almas, mas por algum motivo elas foram unidas. Então, não no primeiro desafio que as pessoas têm, elas já se separam. Então, o que ele diz aqui é para que você consiga cumprir a sua missão com essa pessoa, passando por alguns obstáculos juntos, né? Porque às vezes o necessário é que vocês passem por algumas situações juntos, né? E consigam vencer esses obstáculos juntos. Então, o que ele fala aqui é que o divórcio não deve ser facilitado ou estimulado, mas não é condenado, né, pelo espiritismo que você seja uma pessoa divorciada. Mas o que ele pede é que você tenha, mais uma vez, né, a paciência para que consiga passar pelas provas que necessitam passar juntos. Né? Esses assuntos, né, do batizado, casamento e divórcio é sempre muito polêmico no espiritismo, né? Porque existe essa coisa dos rituais, né? E no espiritismo não existe, né, um ritual para um casamento, um ritual para um batismo, porque para o espírita o ritual não tem um significado, né? A única coisa que nós fazemos é o passe, que na verdade é uma troca de energia, que também não é considerado ritualístico. Então, nessas questões de batismo, muita gente, a maioria das pessoas tem na família espírita, né? Os ancestrais são católicos, né, ou de outra formação religiosa, e elas acabam sendo batizadas quando crianças em outras religiões, né? E tudo bem, não tem nada de ruim nisso. A única coisa é que dentro do espiritismo nós não seguimos esses rituais, né? Para que também dentro de cada pessoa e do seu entendimento, né? Quando as pessoas crescem, elas optam pela religião, pela filosofia, por onde elas querem seguir o caminho delas, não é? Então, é isso. Eu espero que essa aula não tenha dado um nó na cabeça
na sua cabeça nesse momento e que tenha ficado esclarecido essa questão do batismo, do casamento e do divórcio. Ok? Nós nos vemos no próximo podcast, na próxima aula. Gratidão, namastê, namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.